Você que já fez a sua oferta, incline aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta noite, agradecer pelo privilégio de estar nesta casa chamada Casa de Oração, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida destes homens e mulheres que estão aqui, Senhor, adorando, glorificando, exaltando o Teu nome, Pai. Vieram aqui para ouvir uma palavra, vieram aqui, Senhor, para ouvir o Senhor falar. E eu creio no nome de Jesus, que hoje o pastor Rodrigo Alex é uma voz profética dentro desta casa, Senhor. O Senhor vai falar com a Tua igreja. E a Tua igreja vai despertar, a Tua igreja vai se colocar de pé no nome santo e poderoso de Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que entregaram suas ofertas, suas contribuições, seus dízimos, ó Pai, para manter este lugar, Senhor, com as suas portas abertas, Senhor, para manter este lugar funcionando, para manter, Senhor, este altar, ó Deus, aceso, para manter, Senhor, as chamas, Senhor, neste altar, ó Pai, porque todas as vezes que nós ocupamos este lugar para, Senhor, lançar uma palavra, Senhor, ao povo, Senhor, nós entendemos, ó Deus, que Ele está ardendo em chamas. Senhor, no nome de Jesus, obrigado por este povo, Senhor, que mantém, Senhor, as chamas neste altar acesas, Senhor, ó Deus, que mantém, Senhor, este lugar, Senhor, com as suas portas abertas, para que a voz, Senhor, profética, para que a Tua palavra seja ministrada aqui, Senhor, a cada culto, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, abençoe o Teu povo, prospere o Teu povo, abra as portas para o Teu povo, no nome santo e poderoso de Jesus, nós oramos e agradecemos, amém, amém e amém. Forte esse aplauso, os nossos irmãos vão passar aí. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Meus amados, é com muito amor, com muito carinho que eu desejo saudá-los com a paz do Senhor. Aproveita que você está possuído pelo Espírito Santo, dá um lindo sorriso à pessoa que está próxima a você e diga a ele ou a ela bem assim: que bom que você está aqui. Se a pessoa não for recíproca, continua sorrindo para ela. Ganha ela pelo sorriso. E eu espero que a higiene bucal esteja em dia também, né? Quantos aqui estão com o coração ardendo em receber uma palavra de Deus? Você que trouxe a sua Bíblia, por bondade, abra ela ou ligue ela, se for em aplicativo ou acompanhe em nosso telão privilegiado, no endereço da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Segunda carta que o apóstolo Paulo endereçou a um jovem filho na fé por nome de Timóteo, capítulo de número 4, localize a leitura do versículo 6 ao versículo de número 13. 2 Timóteo, 4º capítulo, do versículo 6º ao 13º. Você que encontrou, diga graças a Deus. Está escrito: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traga-o contigo, porque me é muito útil para o ministério.
Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traga a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Bom, meus amados, antes de conversar um pouco sobre uma palavra que está hospedada, guardada e latejando no meu coração há muitos dias, eu não poderia deixar de apresentar minha gratidão a Deus por mais uma noite que nós podemos tentar ser útil ao reino de Deus. Eu costumo dizer que eu sou um inútil tentando ser útil, porque é o momento que você pode apresentar a palavra de Deus. Então, o privilégio de estar aqui é gigantescamente maior do que nós podemos imaginar. Eu conversava com o pastor Dixon, que eu e ele era para sermos uma lembrança horrível para a família. Era para sermos uma lembrança de vergonha. E podemos estar aqui como príncipes e ministros da palavra de Deus, hein? Olha para o lado e diz assim: você trouxe gratidão a Deus? Só no semblante você já vai ter a revelação, né, irmão? Agradecer a Deus também pela vida do nosso pastor Daniel. Eu chamo ele de pai Estor, né? Tem um pouco de pastor, um pouco de pai, um amigo de muitos anos. Deus abençoe, pela honra, né, de replicar uma mensagem que o Espírito Santo me presenteou. Deus abençoe a cada um que aqui está, que Deus guarde a sua entrada e que Deus guarde a sua saída. Bom, meus amados, a palavra que eu gostaria de compartilhar, ministrar, pregoar nessa noite, fixar na sua alma, é uma palavra que ela nasceu em dias difíceis, em noites escuras. Na minha devocional, nos meus rabiscos, eu encontrei lições para nossa alma aqui nesse cenário bíblico. E qual é o assunto desta noite? Seria um homem que viveu ensinando e morreu aprendendo. E quem é o personagem central? Não é novidade trazer a memória, até porque quem atentou à leitura introdutória, logo declina a sua atenção para um ícone do Novo Testamento. Um personagem bíblico por nome de Paulo de Tarso. Até porque todo aquele que lê o Novo Testamento e aprecia na devocional os seus 27 livros protestantes, não terão dificuldades de identificar que Paulo participa de praticamente 60% da construção do Novo Testamento. É impossível você não caminhar com Paulo, não aprender com Paulo, não estudar com Paulo ao ler o Novo Testamento. E quando nós falamos de Paulo, resumidamente, esbarrando um pouco na biografia dele, é interessante lembrar que Paulo foi um homem que desfrutou privilegiosamente de uma dupla cidadania. Na verdade, Saulo nunca virou Paulo e Paulo nunca deixou de ser Saulo. Quando a Bíblia apresenta a expressão Saulo, está apresentando a sua cidadania hebraica, ou seja, o seu vínculo judaico. Quando a Bíblia pronuncia o nome Paulo de Tarso, está vinculada à sua cidadania romana, é o seu nome grego. Então Paulo tem uma dupla cidadania. Por parte de pai é romano e por parte de mãe ele é judeu. E naquela época só havia duas maneiras de você herdar a cidadania romana: ou pela linhagem da paternidade, pelo pai, pelo avô, pelo bisavô, ou até mesmo pagando um dote, um valor muito alto, e se sujeitando a todo o crido da legislação romana. Assim você assumiria a sua identidade romana. E Paulo, tendo na sua linhagem e na sua parte sanguínea uma dupla cidadania, em vez de ele seguir carreira romana, ele decidiu seguir a carreira judaica. Ele assume o desejo no seu coração de se tornar um rabino, principalmente dentro do grupo dos fariseus. E quem são os fariseus? A palavra fariseu vem da expressão hebraica ferushim, que significa exclusividade.
Porque os fariseus, pastor Daniel, pensavam que era a exclusividade do reino de Deus. Que o Criador, Adonai, Elohim, Yahvé, só olhava para os fariseus, como os únicos que poderiam se relacionar com Deus. E Paulo agora vai seguir carreira. Ele começa a estudar aos pés de Gamaliel, que era neto de Hilel, um dos maiores rabinos no território periférico de Jerusalém. Só que em contrapartida é bom em um paradoxal pensar, igreja, quem está no culto diga glória a Deus, que Paulo tem uma porção contemporânea do nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque quando Paulo vai se converter ao cristianismo, ele tem 40 anos de idade. Ou seja, Paulo já era nascido nos dias do nosso Senhor e Salvador Jesus. E olha que paradoxo interessante. Enquanto de um lado, no extremo alto de Jerusalém, Paulo estudava nas galerias de mármore polido e seus dregais belos. De um outro lado crescia um outro rabino, porém na carpintaria pobre da periferia de Jerusalém, fazendo móveis de madeira e de pedra. E qual a diferença da pregação de Paulo, que era sábio, poliglota e doutor, para aquele pobre rabino na carpintaria? É que enquanto Paulo abria sua boca, ele apresentava a sabedoria, a filosofia e a ciência daquela época, impactava com a sua sapiência humana. Só que o rabino dos rabinos, que crescia na carpintaria, quando ele abria a boca, o cego enxergava, o paralítico andava, o leproso era limpo, o coxo se levantava, sinais, prodígios e milagres acontecia, e o céu descia na terra. E quem era o rabino dos rabinos? É o nosso Senhor e também Salvador Jesus. Quem crê que Jesus é o rabino dos rabinos? Paulo é um homem cruel, tem a sua alma brava, horripilante. Ele até disserta um bilhete a Timóteo dizendo que ele foi um dos piores perseguidores do cristianismo. Perseguiu, açoitou, matou, prendeu, esfolou, massacrou. Tanto é que a primeira vez que aparece o endereço da biografia paulina está a partir do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Mais especificamente no 8º capítulo. Ele vai voltar como fariseu pertencente daquele grupo para o assassinato de um dos maiores evangelistas do Novo Testamento. No grego, Estefânio, aportuguesado, Estevão. Estevão é o homem que traz uma das maiores mensagens desbravadoras do Novo Testamento. E guarda isso. O sermão de Estevão começa falando de Abraão e termina falando de Jesus. Em nenhum momento ele fala de si. Só um ameaçou entender ali. O sermão dele começa encabeçando, falando de Abraão, pai na fé. Termina falando do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas em nenhum momento ele se preocupa em falar de si mesmo. Porque a palavra de Deus não tem que ser pregada sobre aquilo que você acredita, mas aquilo que realmente ela é. E quando Estevão está pregoando o seu sermão, o que nós precisamos entender é a sequência dos fatos. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer que Estevão vê os céus abertos porque estava sendo apedrejado. Pelo contrário, por ver os céus abertos ele foi apedrejado. Porque quando ele diz que viu os céus abertos e o Senhor e Salvador Jesus sentado à direita de Deus Pai, em pé. E por que em pé? Porque a nossa fé tem que estar de pé. Olha para o lado e diz: a sua fé está de que jeito hoje, irmão? Só no semblante você já vai ter a revelação, irmão. Tem uns semblantes aí, pastor, que se depender dele, a fé está marginalizada, às margens. Quer ver alegrar essa pessoa? Dá uma olhadinha para o lado e diz assim: depois do culto eu te pago um Burger King.
A fé sobe no topo, o termômetro sobe. Nível mais alto, Silvinho. Só falar que vai pagar o Burger King. E o Lucas está envolvido também. E o que nós aprendemos com Estevão? Estevão era um cristão, por isso ele foi perseguido. Ele não é perseguido para ser cristão, ele é cristão para ser perseguido. Oh, glória! Então você precisa primeiro ser um cristão para sofrer as consequências do cristianismo. Não é consequência para ser cristão, é cristão para sofrer consequência. O texto informa, sequenciando, que um pedaço das vestes do corpo de Estevão é lançado aos pés de Paulo, trazendo à memória que a votação dele foi cumprida. E quando nós chegamos no endereço de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, é o best-seller, o divisor de águas na vida de Paulo de Tarso. A caminho de Damasco, ele vai ter o encontro dos encontros, o carimbo dos carimbos. Até porque não é ele que vai até Jesus, é Jesus que vai até ele. Não é ele que se converte, ele é convertido. Não é ele que procura, ele é achado. Porque no reino de Deus tem duas estações: tem quem se converte, mas tem quem é convertido. Tem quem vem até Jesus, mas tem aquele que é Jesus que vai até ele. Eu não sei se você trouxe na bagagem fé, mas eu creio que nessa hora Jesus é poderoso para estar indo de encontro a alguém, tocando nele, tocando nela. Quem garante que na hora que você chegar em casa hoje, quando você entrar em casa, vai ter surpresa, alguém dizendo: Jesus veio aqui e mudou a minha história. Oh glória! Oh glória! Quem garante que Jesus não está tocando no seu filho agora? Quem garante que Jesus não está tocando no seu esposo agora? Quem garante que Jesus não está entrando no hospital, no corredor da sentença da morte, e amanhã alguém vai dizer: entrou a vida aqui, entrou a vida aqui. São duas estações. Tem quem vai até Cristo, mas tem aqueles que Cristo vai até ele. E Paulo foi assim, foi selado, porque Cristo foi até ele. E agora nasce um dos maiores ensinadores, plantadores da igreja primitiva. Só que tem pessoas que pensam que ele cai a caminho de Damasco, o reverendo Daniel, se levanta e já levanta como conferencista de Jerusalém. Segura o meu cartão e me agenda com antecedência. No. Gálatas capítulo 2, versículo 1, está escrito de uma forma explícita: 14 anos depois. Difícil dar glória agora, eu sei, irmão. Mas eu repito, 14 anos depois. Atos capítulo 11, quem busca ele, Suedna? Barnabé. Ou seja, ninguém nasce pronto no reino de Deus. Quem veio para o ministério fast food, delivery, micro-ondas não vai dar glória. 14 anos depois. Tem todo um processo, tem todo um trabalho, tem toda uma olaria, tem todo um tirar, tem todo um colocar, tem todo um limpar, tem todo um garimpar, tem todo um enxugar, tem todo um refinar, mas ele está trabalhando, ele está trabalhando. Ele está trabalhando, ele está trabalhando. Só vai dar glória quem quer descer na olaria. Mas ele está trabalhando, ele está trabalhando, ele está trabalhando. Oh glória! Oh glória! E eu já vou ser bem sincero: Deus não dá 10 para ninguém. Porque evangelho é um seminário que você nunca vai concluir. Todo dia você vai vivenciar aquela experiência. Essa é nova, hein? Essa eu não esperava. 14 anos depois, Barnabé, Atos capítulo 11, é o endereço, busca ele. E agora ele volta, moldado pelo reino de Deus. E ele vai desempenhar 4 grandes viagens missionárias. E eu sugiro
aos leitores e amantes da palavra de Deus lerem Atos dos Apóstolos, do capítulo 11 ao capítulo 28. É o endereço, as estações das 4 viagens missionárias que Paulo desbravou, plantando igreja. Mas ele deixa claro em 1 Coríntios: eu posso até plantar, alguém pode até regar, mas crescimento quem dá? Quem faz crescer é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Trazendo a memória dos senhores e das senhoras que ele tinha aproximadamente 40 anos, com aquele encontro glorioso a caminho de Damasco, em Atos capítulo 9. O ministério paulino, a título de informação, senhores e senhoras, tem uma extensão de mais de 40 anos aproximadamente. E agora, Paulo de Tarso está idoso, cansado, desgastado, adoecido. Por toda a sua entrega, são palavras paulinas a dizer: eu me gastei e me deixei gastar pelo Evangelho de Cristo. E agora, Paulo almeja e aspira ir para Roma, que é uma das suas cidades natais. Quem lê a Bíblia Sagrada, mas isso é para quem? Mas isso é para quem? Mas isso é para quem? Dá uma olhada para o lado e diz assim: como é que está a leitura bíblica? Já leu de tudo, menos a Bíblia. Ô raça! Já leu a vida de todo mundo na rede social, menos a Bíblia. Já leu o carro que a pessoa chegou, o sapato que ela tem, a blusa que ela usa, os lugares que ela viaja, mas a Bíblia, a palavra de Deus, o livro sagrado, não deu nem uma olhadinha, né? Fica para a meditação dessa noite, né? Paulo agora tem o desejo ardente de ir a Roma, que é uma das suas cidades natais. E quem lê a Bíblia Sagrada, capítulo 1 e capítulo 2 da comunidade romana, ele vai dizer assim: por várias vezes eu desejei, eu aspirei ter convosco, mas as 2 vezes que Paulo de Tarso chega em Roma, ele chega para ser preso. A primeira prisão é por perseguição do seu apostolado. Os judeus daquela época não reconheciam o apostolado de Paulo de Tarso. Era uma perseguição interna, religiosa. O que dói nem tanto é a faca, mas é quem estava segurando nela. Quem está no culto, diga glória a Deus. Paulo sofre inúmeras perseguições, senhores pastores, obreiros, ministros, pregadores, internamente falando. Não reconhecem o apostolado de Paulo. E agora ele está preso em Roma. Como é uma prisão religiosa, ele vai dizer a Timóteo que ele orou ao Senhor. E o Senhor já havia dito no coração dele que ele seria liberto e livre daquela prisão. E como tudo aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre, tudo aquilo que Ele promete, Ele, as algemas caem, os portões se abrem, e Paulo volta a pregar a palavra de Deus. Um dos pontos que me chama a atenção, que toda a carreira prisional de Paulo, todas as vezes que ele elaborava uma carta, um bilhete, um texto, um escrito, ele estando preso, mal amparado, mal guardado, mal alimentado, mal vestido, na introdução da carta, do bilhete, ele dizia assim: eu me alegro no Senhor. Mas espera aí que essa matemática, socialmente falando, ela não bate. Paulo está preso. E como que ele introduz a carta? Eu me alegro no Senhor. Aí as comunidades que estão do lado de fora, reverendo César, replicam dizendo: nós estamos passando lutas, provas, tribulações, perseguições. Aí a resposta de quem está preso é: eu me alegro no Senhor.
Quem está no conforto está triste. Quem está no desconforto está alegre. Quem está preso está sendo uma injeção de ânimo para quem está livre. Está entendendo como a matemática do céu é antagônica da terra? Isso é só para quem está no centro da vontade de Deus. Às vezes você precisa estar no leito para entender o que é a fé. Quem aqui já visitou o corredor de hospital sabe, tem pessoa lá com mais fé que você. Você entra lá alimentado, vestido, robusto, andando nos tapetes vermelhos felpudos, só murmura, parece que tem um limão no canto da boca, só reclama. E aí você entra na ala do hospital e alguém olha para você e diz assim: fica bem, Jesus é bom, Deus é contigo, levanta a cabeça, vai dar tudo certo. Você inteiro, bem vestido, já tem um carro na garagem te esperando, sabe o que vai comer, sabe para onde vai, e aquela pessoa está nos últimos dias. Já percebeu que às vezes quem não tem é a injeção de quem tem? Já percebeu que às vezes quem está sofrendo é a injeção de quem está feliz? Paulo estava preso, encarcerado, privado e dizia: eu me alegrei, Jesus está cuidando, não falta nada para mim, Jesus está aqui comigo. Oh glória! Tem alguém que pode levantar a sua mão direita ao céu e se alegrar pela providência que o Senhor tem enviado? Eu vou te dar alguns segundos para agradecer a Cristo. Agradeça pelo pouco, agradeça pelo muito, agradeça o cuidado de Deus, irmão. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Agradeça, agradeça ao Senhor que tem cuidado de ti. Primeira prisão religiosa, senhores e senhoras. Paulo vai rogar, vai suplicar. Jesus liberta ele da prisão. Passa-se um tempo. Paulo almeja, aspira a ir à comunidade romana novamente. Já é um idoso avançado em dias. Porém, a segunda prisão de Paulo em Roma é uma prisão tenebrosa. Porque quem vai prender e privar a Paulo é um megalomaníaco que era o imperador na dinastia de Roma daquela época. E quem é o megalomaníaco? Augusto César Nero. As mulheres de plantão, para quem não sabe, o termo cesariana vem de Nero, porque ele abriu a barriga da mãe dele e costurou um gato lá dentro. Se ele fez isso com a mãe dele, imagina com pessoas paralelas. Pegou a mãe dele como cobaia, como experiência. Aos 16 anos ele já foi intitulado um megalomaníaco, pelas suas atrocidades e psicopatia. E o que ele vai fazer? Segundo Heródoto e Eusébio de Cesareia, historiadores de fidelidade, eles vão apresentar que Nero vai incendiar 80% de Roma, e vai culpabilizar agora os judeus. E quem era a liderança judaica daquela época? Paulo. Então o incêndio de Roma é enclausurado como mandante na vida de Paulo. Paulo agora está preso por intermédio de Nero. E Paulo sabe que desta prisão ele não vai escapar, igreja. Paulo agora está na prisão de Mamertina, uma das piores prisões daquela época, até porque era uma prisão subterrânea. E aqui eu quero começar a pensar com vocês um pouco. Quem está no culto, diga glória a Deus. Quem aqui como eu é um ex-presidiário, bem sabe que quando você chega num presídio, a primeira coisa que eles fazem é arrancar as suas roupas, os seus pertences. E a partir daquele momento você vai se sujeitar àquilo que o presídio, na sua concepção, te oferece. Se for alguma coisa, dê glória a Deus, porque às vezes não oferece absolutamente nada. Então aonde está Paulo de Tarso agora? Em uma prisão subterrânea. Guarda isso, igreja. O maior plantador de igreja do Novo Testamento.
uma prisão subterrânea, com mais de 90 anos de idade ele estava, cansado, adoecido, esgotado, desfalecido, com problema na visão, com problema na úlcera. E agora ele está lá embaixo, na prisão subterrânea, quando não algemado aos troncos, passando frio, fome, sede, e guerreando contra as dores das suas enfermidades no corpo. E agora Paulo vai tecer as palavras que li no texto introdutório a este jovem na fé por nome de Timóteo. Paulo decide entregar a sua conclusão de vida a Timóteo. Paulo escolhe remover da galeria de tantos nomes o seu filho na fé Timóteo, para ouvir as suas conclusões finais e considerações finais em vida. E a primeira consideração, conforme apresentamos, é Paulo dizendo: combati o bom combate. Mas isso aqui é profundo, igreja. A palavra combati o bom combate vem da expressão grega, na exegese do texto, egonismai, que significa eu venci o meu ego. Quando Paulo diz combati o bom combate, senhores e senhoras, ele não está falando sobre guerras externas, ele está falando de guerra interna. Ele não está dizendo: Timóteo, as minhas piores guerras foi contra Augusto César Nero, Alexandre o Latrueiro, soldados, algozes, judeus que me perseguiram. Ele disse: ei filho na fé Timóteo, a maior vitória é vencer o seu próprio ego. A maior vitória é vencer o seu eu, porque o seu maior inimigo é você mesmo. Que as palavras de Paulo ecoem nos corações aqui nessa noite. Para de transferir inimizade, inimigos e guerras externas. O seu maior inimigo, o meu maior inimigo, é aquele que vemos no espelho. É o seu ego, é o seu orgulho, é a sua arrogância, é a sua soberba. Paulo estava dizendo: eu venci a mim mesmo, e para mim é o maior combate. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Timóteo quer ser triunfante, vença a si mesmo. Timóteo quer morar no céu, vença a si mesmo. Timóteo quer se relacionar com Deus, vença a si mesmo. Timóteo quer prosperar na fé, vença a si mesmo. Tem alguém tocado por Deus aqui nessa noite? Oh glória! Oh glória! Oh glória! Me perdoe te lembrar nessa noite, o seu maior inimigo não é o seu vizinho da direita, esquerda, não é pessoas que você não gosta, tem desdém ou rivalidade. O seu inimigo é você, é você, é você, irmão. É difícil dar glória agora, eu sei, irmão. Quem está no culto, diga glória a Deus. Segunda lição que Paulo vai tecendo a alma de Timóteo nas suas últimas palavras, ele vai dizer: traga-me Marcos. Pastor, isso é profundo, mestre. Mas isso é para quem lê, isso é para quem? Se você retroceder Atos capítulo 11, na primeira viagem missionária de Paulo, ele desprezou a Marcos. Ele disse, em outras versões e traduções, ele vai dizer assim: esse moço não tem utilidade nenhuma. Passam-se anos, o evangelho amassa Paulo. E qual é a conclusão que ele tem de vida? Traga-me Marcos, que eu desprezei lá atrás. Ou seja, quem foi inútil lá atrás, é útil aqui na frente. Não despreze as pessoas. Paulo estava ensinando a igreja sobre reconciliação. A igreja precisa aprender sobre reconciliação. Ninguém é descartável no reino de Deus.
O seu momento hoje pode enxergar numa leitura didática, essa pessoa não encaixa, não entra, não faz parte, não tem potencial, não tem qualidade hoje, mas lá na frente ela pode ser a peça fundamental do seu triunfo e vitória. Traga Marcos para mim, porque ele é muito útil. Oh glória, está falando de reconciliação. Paulo está dizendo, utilidade e resgate é maior do que inutilidade e desprezo. Dá uma olhada para o lado e diz assim, todo mundo tem utilidade. Se ele não der glória, sai de perto agora, irmão. Porque nós somos tendenciosos, dar aquela olhada e não tem qualidade, não tem potência. Na sua ótica, no seu ponto de vista. Mas lá na frente o reino vai provocar circunstâncias e vai dizer, está faltando uma peça aí no tabuleiro. É aquele ali? Não, é aquele ali? Não, é quem? É aquele que você desprezou. Traz porque está faltando ele, está faltando ela, está faltando ele, está faltando ela. Vocês estão por aí ainda, irmãos? Sequenciando lições que eu aprendo com as palavras tecidas com dificuldade de Paulo na prisão. Terceira lição, ele vai falar, traga a capa que eu deixei em Troade na casa de Carpo, porque o inverno se aproxima. Temporada de frio, pastor, estação de frio. E quem já passou frio sabe quanto dói. Tem fragrâncias que parecem uma faca cortando as costas, de tão gelado que fica. Paulo não tinha uma capa para vestir. Ele só queria uma capa para aquecer a alma dele. Você escolhe a roupa que usa 24 horas e não dá um glória a Deus, irmão. Hoje não quero, isso aqui não, esse verde aqui não combina, isso aqui, não, isso aqui eu usei hoje de manhã, não vou usar hoje à tarde. Paulo disse, eu quero uma capa. Sabe o desbravador que escreveu a Bíblia, que você usa como base de fé, ele queria uma capa, e não tinha. Paulo está falando, eu preciso de um abraço para aquecer minha alma, e eu não tenho. Timóteo, eu não tenho um abraço para aquecer minha alma, e eu estou morrendo. Pessoas precisam de abraços. Se a sua alma está aquecida, abrace alguém que está com a alma gelada. Que você possa ser o abraço no inverno de alguém. Que nessa noite a igreja Mahanaim levante soldados e soldadas que abraçam pessoas que estão no inverno. A gente quer ser abraçado, mas não abraça. É uma estação, vem e para aí. De repente a pessoa que está do seu lado no culto hoje está com a alma gelada. Entrou aqui com calafrios. Mas se você foi possuído pelo Espírito Santo, abraça, abraça, abraça. Quarta lição, estou terminando. Quem está no culto, diga glória a Deus. Ele vai dizer, traga os meus livros e pérgamos. Isso aqui é profundo demais. Quando ele diz livros e pérgamos, pérgamos e livros, tem duas estantes aqui. Pergaminhos se referem aos escritos sagrados, à palavra de Deus. Até porque nos dias de Paulo não havia Novo Testamento, o Brit Hadashah, era só o Antigo Testamento dentro dos judeus. É a famosa Tanar, que é a Bíblia hebraica, Torá, Nevim, Ketuvim, lei, profeta e escritos. Era esse material que eles tinham naquela época. Ou seja, Paulo está dizendo, traga a palavra de Deus, porque eu ainda preciso aprender sobre ela. Só dá glória quem quer aprender, irmão. Os doutores sabem tudo, não dá um glória a Deus agora, irmão. Me traga livros. Os livros não caracterizam a palavra sagrada.
Conhecendo Paulo, poderia ser filosofia, matemática, sociologia, grandes ciências daquela época. Ou seja, Paulo está morrendo e entende que ainda pode aprender. Só repito uma vez isso aqui, irmão, não vou nem insistir. Paulo está morrendo, entende que ainda pode, deve, precisa aprender. Aí vem eu e você, tem a vida inteira, não estuda nada e acha que já sabe tudo. Tem noção do que é isso? Um dos maiores escritores, pensadores, rabinos, ensinadores do Novo Testamento está morrendo e diz assim: eu preciso aprender, eu tenho que aprender, eu ainda posso evoluir. Aí vem eu e você, tem a vida inteira, depois eu vou, depois eu faço, depois eu estudo, já aproveitando e dizendo que você pode conhecer o seminário teológico aqui da igreja Mahanaim. Toda quarta-feira às 20 horas, vem estudar a palavra de Deus. Vou reforçar, pastor, a propaganda. Toda quarta-feira às 20 horas, vem estudar a palavra de Deus. Repita comigo, na Mahanaim tem seminário teológico. Termino aqui, queridos. Paulo está lá, na prisão subterrânea, estudando, lendo a palavra de Deus. Penso eu, o texto não diz, é um pensamento paralelo, que ele poderia estar lendo Navi Havaruk, o livro do profeta Abacuque. Qual é o texto? O justo viverá pela fé. Está lá, algemado, enclausurado, preso, abatido, com fome, desgastado, com frio, morrendo, não enxerga bem, não ouve bem, não fala bem, mas ele folheia e diz: o justo viverá pela fé. De repente, ele ouve o barulho das portas se abrindo. Quem vem? O algoz, o soldado, carregando um molho de chaves na mão e uma tocha na outra, entrando no corredor escuro da prisão, e grita: prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! E Paulo diz: estou aqui. Chegou a sua sentença, é chegada a sua hora. Paulo se levanta com dificuldade, quem sabe apoiado em alguém, ajudado, auxiliado por alguém. E ele vai andando e passa aqueles corredores. Quando ele chega lá fora, não tem ninguém assistindo a alma dele. Ele olha para a direita, à esquerda, não vê ninguém. O que ele vê é um tronco e um machado para decapitar a cabeça dele. O soldado olha para ele e pergunta: Paulo, você ainda tem umas últimas palavras a dizer? Paulo ergue a cabeça aos céus e diz assim: pelo século do século, seja dada a glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Oh glória! Pelo século do século, seja dada a glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus. O machado sobe, desce, o golpe é tão forte agora, o corpo está de um lado e a cabeça está do outro. E o prisioneiro de Cristo agora está sem cabeça. O maior pregador, plantador, ensinador, acolhedor e desbravador do reino está sem cabeça. Morre como mártir na terra, mas é recebido como príncipe no céu. Oh glória! Oh glória! E que você aprenda com Paulo, que eu aprenda com Paulo, que nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para se sujeitar, nunca é tarde para evoluir, nunca é tarde para aprender. Paulo viveu ensinando, mas morreu aprendendo. E o que nós vemos hoje, uma sociedade cheia de si, que acredita que já sabe de tudo. Se coloque de pé nessa noite.
rapidamente eu queria convidar você que ouviu essa simples e humilde palavra, e que está passando por um processo, seja em qualquer área da sua vida, espiritual, ministerial, familiar, sentimental, emotiva, financeira, no seu cônjuge, projetos, planos que você tem na sua gaveta em mãos, mas acredita que esse aprendizado é para a honra e glória do Senhor. A sair do seu lugar e vir aqui à frente, que nós queremos orar por você. Eu quero orar por você. Você não vai revelar o processo, mas você vai apresentar o processo. Você acredita que esse ensinamento, essa mentoria que você está passando, é para a honra e glória do nosso Deus. Não tenha vergonha, nós só queremos orar por você. Paulo morreu ensinando, André. Aí vem eu e você, irmão, começou a vida agora, já acha que sabe de tudo. Você que ficou no seu lugar, estenda a mão para cá, porque a vitória deles é a sua vitória. Oh glória, só você sabe o processo que você está passando, a carga, a pressão, a dor, o desgaste, o impacto, mas é uma escola, é uma mentoria, Deus está ensinando. Aguenta o tranco, respira, permanece, não desfalece. Se inspira em Paulo, Bruno. Não tinha ninguém assistindo ele, mas ele disse: mas o Senhor me assistiu em todos os tribunais. Vamos orar. Pai, nós queremos declarar que só o Senhor é Deus, e que esses processos não são nossos, são teus, porque a nossa vida é tua, a nossa alma é tua, o nosso ministério é teu. Ó Deus, dói, machuca, Senhor, alguns seminários, algumas mentorias que o Senhor condiciona a nós, mas nós ainda acreditamos que o Senhor é o professor dos professores, que esse seminário está na sua mão, que a nossa vida está na sua mão. Uma coisa eu te peço, Senhor, coloca combustível na alma dos teus que aqui estão. Ó Pai, ajuda eles a não desfalecer no caminho. Dá fôlego, Senhor, dá pulmão, dá graça, Pai, dá sabedoria. No dia mau sustenta, na noite escura sustenta, no calabouço sustenta, Pai. Mas que em tudo o Senhor possa assistir, mas que em tudo o Senhor possa tocar, mas que em tudo o Senhor possa levantar. Oh, aleluia! Toca, 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 Pai. Oh glória. Oh glória. Toca, 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 Pai. Toca, Senhor, toca. Quer chorar, chora. Quer dar glória, dá glória. A escola é tua e o teu professor é o teu Deus. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. Você pode ser a capa na vida de alguém hoje? Escolha alguém, saia do seu lugar, abrace alguém nessa noite.